Hoje vamos explorar um tema que continua a repercutir profundamente no Brasil e no mundo: a mineração em Minas Gerais e o trágico rompimento da barragem do Fundão. Esse desastre não foi apenas uma tragédia ambiental, mas um evento que afetou diretamente a vida de milhares de pessoas, a economia local e o patrimônio cultural da região. Olá pessoal, eu sou Anderson Araújo, professor de Geografia, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Policast, o canal de podcast do Polivalente. No episódio de hoje, vamos entender melhor quais os impactos sociais, ambientais, materiais e imateriais desse desastre. E para esclarecer tais questões, tem aqui comigo, ao meu lado, Alice Fonseca. Oi, gente. Alice Siqueira. Oi. E o Arthur Siqueira, alunos do segundo ano do ensino médio técnico em informática. Obrigado aí pela presença. A gente que te agradece. Então prepare-se para a análise profunda e reflexiva sobre um dos maiores desastres ambientais do século XXI. Vamos abordar desde os detalhes do rompimento até os esforços da recuperação e as mudanças que ainda estão por vir. Então pegue o seu fone de ouvido, acompanhe-nos nessa jornada para entender os múltiplos aspectos do desastre e o que ele significa para todos nós. Bem, como iniciou a mineração em Minas Gerais? Eu queria saber isso. Bom, a mineração de ferro em Minas Gerais começou a se desenvolver no início do século XIX, após o declínio da mineração do ouro. A presença de grandes depósitos de minério de ferro na região chamou a atenção de investidores e exploradores. No entanto, a atividade ainda era limitada e artesanal, com pequena produção e infraestrutura rudimentar. No final do século XIX, foi descoberto o quadrilátero ferrífero, localizado no centro-norte de Minas Gerais, uma região rica em minério de ferro. A sua importância começou a ser reconhecida no final do século XIX, quando grandes depósitos de ferro foram descobertos. Interessante. Então, a partir desse momento é que a mineração ganhou força em Minas Gerais. Exatamente. E qual é a área de abrangência desse quadrilátero ferrífero e qual foi o resultado dessa descoberta para Minas? Bom, o quadrilátero ferrífero, ele abrange cidades como Belo Horizonte, a Nova Lima, Itabira e Ouro Preto. A mineração de ferro no quadrilátero ferrífero se expandiu significativamente no século XXI. As construções de ferrovia, como a Estrada de Ferro Vitória de Minas, como também é conhecida, facilitou o transporte do minério para os portos, e o setor ganhou uma grande importância nacional e internacional. E as criações de grandes empresas mineradoras como a Vale consolidou a produção e a exportação de ferro. Durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, a mineração de ferro em Minas Gerais passou por um grande crescimento e modernização. O quadrilátero ferrífero se tornou uma das regiões mais produtivas do mundo para o minério de ferro, impulsionada pela demanda global por aço e, claro, pelo desenvolvimento da infraestrutura industrial no Brasil. Interessante, né? A gente vê que, então, o quadrilátero ferrífero tem uma grande história e também uma significância, né, no território nacional. Sim. A mineração, ela pode causar impactos ambientais? Você fala para mim, Alice Fonseca? Sim, com certeza. Para quem não conhece ou conhece pouco sobre o rompimento da barragem, o que é isso? Pega o professor. Que é isso aqui? Eu tô lendo. É aqui, ó. Ele já... E o que a mineração ela pode ocasionar? Né? Qual que é o impacto ambiental que essa mineração pode causar, Alice? Infelizmente, grande parte deles são negativos, como, por exemplo, a contaminação de rios e lagos com metais pesados e produtos químicos utilizados no processo de extração. A lama de rejeito, como o rompimento da barragem do Fundão em 2015, pode poluir grandes áreas e comprometer fontes de água, ou seja, poluição da água. Além disso, causa desmatamento e perda de biodiversidade. Por exemplo, a abertura de minas frequentemente resultada na remoção de grandes áreas de vegetação, levando à perda de habitats naturais e redução da biodiversidade. A remoção da camada de solo e a exposição de
subsolo pode aumentar a erosão, resultando em assoreamento de corpos d'água e degradação do solo. Então a mineração tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Sim. A gente percebeu então que, pelo que vocês relataram, que a mineração trouxe um grande desenvolvimento para Minas Gerais, mas ao mesmo tempo também tem um grande impacto. É isso, né? Então, o que a degradação ambiental causada por essa extração mineral pode causar também à vida social das pessoas? O que isso pode acontecer? Bom, dessas ocasiões pode ser o deslocamento de comunidades, por exemplo, que é um impacto social. Os projetos de mineração, eles podem exigir a remoção de comunidades locais, deslocando pessoas de suas casas e modos de vida tradicionais. Além disso, a presença de grandes empresas mineradoras pode gerar conflitos sociais entre as comunidades locais e as empresas principais em relação aos direitos à terra, compensações e condições de trabalho. Além de tudo que eu falei, ela também pode impactar na saúde, ou seja, a exportação a poluentes e produtos químicos pode afetar a saúde das populações locais, causando problemas respiratórios e outras doenças relacionadas à poluição também. Entendi. E isso pode, né, afetar o meio ambiente e a vida das pessoas, então, diretamente. Sim. Sim, isso mesmo. Pode gerar também impactos imateriais. Entendi. E impactos materiais ou imateriais, o que significa imateriais? É bom a gente falar, né, para os nossos ouvintes, o que significa um impacto imaterial? Então, pode ser uma perda de cultura, né? A destruição das áreas naturais e a mudança no uso da terra pode afetar a herança cultural e os modos tradicionais das comunidades locais. Mudanças também no paisagismo, a modificação do ambiente natural altera a paisagem, afetando a percepção estética e o valor cultural das áreas afetadas. Arthur, então existe uma perda muito mais do que aquela que a gente pode tocar, né? Sim. Essa perda cultural e a mudança, né, da paisagem, de certa forma afeta, né? A gente viu assim algumas fotos que, principalmente no rompimento da barragem, como que ficou tão feio, né? A paisagem. Então a mineração ela pode ocasionar tantos esses impactos sociais, ambientais e materiais na vida da população. É isso mesmo, né? Exatamente. Então, e o rompimento da barragem, como a do Fundão, por exemplo, é ainda um agravo ainda muito maior, muito mais impactante, eu acredito, né? Sim, com certeza. Sem dúvida foi um dos episódios mais trágicos e impactantes na história da mineração no Brasil. O rompimento da barragem de Fundão. Esse desastre aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, não só marcou um ponto crítico para a indústria mineradora, mas também deixou um legado na devastação ambiental e social que ressoa até hoje. A barragem de Fundão era uma barragem de rejeitos de mineração, construída com um método de disposição a montante que envolve o uso de resíduos de minério para construir a estrutura da barragem. A barragem, operada pela Samarco, foi projetada para amenizar rejeitos de minério de ferro. No entanto, sua falha catastrófica desencadeou uma série de eventos devastadores que deixaram uma marca indelével no ambiente e nas comunidades afetadas. A barragem de Fundão, construída no método de disposição a montante, começou a mostrar sinais de estresse e problemas estruturais anos antes do desastre. Relatórios de auditoria e inspeções revelaram preocupações sobre a segurança da estrutura, mas as medidas corretivas foram inadequadas ou insuficientes implementadas. No dia do rompimento, uma parte significativa da barragem cedeu, liberando uma massa gigantesca de lama tóxica que avançou rapidamente para as áreas ao redor. O impacto ambiental do rompimento foi profundo e devastador. A lama contaminada inundou o distrito de Bento Rodrigues, Paracatu e debaixo de outras comunidades ao longo da bacia do Rio Doce. O fluxo de rejeitos contaminou o Rio Doce e seus afluentes, resultando na morte de milhares de peixes
e na poluição da água potável. A destruição dos habitats naturais comprometeu a biodiversidade da região e a poluição do solo afetou a agricultura e a produção local. O rompimento da barragem, ele teve como consequências sociais profundas e duradouras. Muitas pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido à destruição e ao perigo iminente, óbvio. A perda de propriedades e meios de subsistências, como a agricultura, a pesca e etc., gerou um impacto econômico bem significativo para as comunidades locais. E além disso, a exposição a poluentes e a qualidade deteriorada da água trouxeram as precauções de saúde para a população afetada. A recuperação da área afetada tem sido um processo longo e complexo. Medidas de contaminação e limpeza foram implementadas para remover a lama dos rios e restaurar a qualidade da água. Teve programas de compensação que foram estabelecidos para apoiar as vítimas e financiar a reconstrução das comunidades. Porém, o impacto total desse desastre continua a ser sentido. A restauração completa no ecossistema e na vida das comunidades afetadas, que ainda é um desafio em andamento. O rompimento da barragem do Fundão, principalmente, destacou a necessidade urgente de reformas na segurança e na regulamentação das barragens de rejeito. O desastre levou a uma revisão das normas de segurança e ao fortalecimento das medidas de monitoramento e prevenção de riscos. As lições aprendidas com a tragédia enfatizam a importância de práticas de mineração mais seguras e responsáveis, bem como a necessidade de maior compromisso com a proteção ambiental e os direitos das comunidades locais. O rompimento da barragem de Fundão foi um evento trágico que revelou a fragilidade das estruturas de armazenamento de rejeitos e os riscos associados à mineração. Seus impactos ambientais e sociais foram profundos e duradouros, e a recuperação continua a ser um processo desafiador. O desastre serve como um alerta para a necessidade de melhorias na gestão de mineração e na proteção do meio ambiente, destacando a importância de garantir que tragédias semelhantes não se repitam no futuro. Então, tal acontecimento que marcou profundamente a vida das pessoas de forma social, ambiental, né, e a economia até do nosso estado, é algo que ainda repercute, né, durante todo o tempo. E me fez lembrar de uma menção de uma pessoa uma leitora e escritora que chama Adriane Cristina de Mello. Em sua obra Aqui Tinha uma Escola, tece um relato que comove, né, e profundamente sobre as consequências desse rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Sobre as perspectivas dos professores que ela relatou lá numa escola em Bento Rodrigues, que diretamente foi, né, atingida por esse desastre. Essa obra detalha a chegada repentina dessa lama e a luta pela sobrevivência e o trauma, né, psicológico que isso causou às pessoas daquela comunidade. A causa, né, desse rompimento, a perda das pessoas, a perda do espaço, dos amigos, dos colegas, ela faz isso como ponto de referência para aquela comunidade. E aí, chegamos então ao nosso final. Espero que você, ouvinte, tenha gostado do nosso podcast. Quero agradecer a Alice Fonseca, a Alice Siqueira, ao Arthur, né, por compartilhar conosco toda essa informação. Um abraço e até breve. Até breve, gente. Tchau.